era um abraço completo. Era um abraço de sei lá, você se sentia protegido. Ele levantava, ele era grandão e eu pequenininha, então ele levantava assim. E era um abraço muito massa. O melhor abraço que eu me lembro assim de ter recebido eram os de Dudu. Parabéns. Uma história com o Dudu é difícil, porque acho que a história da minha vida toda com ele. Eu conheci ele, eu tinha 17 anos. Eu tenho 23 hoje, fazem 5 anos. Eu era uma menina, tudo que eu sei eu aprendi com ele, assim. Mas eu não vou contar uma história triste, não. A primeira vez que a gente ficou, ele tropeçou em mim, no Zodíaco. Eu disse, não me viu não? Ele falou, não, baixinha desse jeito, não. E eu tenho 1,72, porque ele que é muito grande. Ele saiu comigo do Zodíaco nos braços. Eu disse, meu Deus, desde o começo já foi me passando vergonha. E de tantas vezes, de todas as declarações que ele fazia em público, que ele era assim. Ele, para demonstrar que ele gostava de alguém, ele falava em público mesmo. Eu me lembro uma vez que a gente estava na praia, ele, uma amiga minha, e ele pegou uma folha de coqueiro e me deu. Na frente de todo mundo do bar ficou parado. Ele, amor, nunca lhe dei flores, mas eu tô lhe dando uma palha de coqueiro. Eu fiquei morta de vergonha. Eu só não tô acreditando que você vai fazer isso comigo, não. E todo mundo no bar parou assim, ficou olhando e aplaudiu. Aí ele me botou no braço, me beijou. Então, vai ser. Tá sendo muito difícil mesmo. Muito, muito. Não dá nem pra falar mais. Que eu me lembro de Dudu, assim, que eu gostava muito, que eu admirava muito nele, era a força de vontade dele, assim, a garra que ele tinha. Assim, a gente percebia que realmente ele era apaixonado pela vida, assim, e eu lembro quando a gente foi pra Coqueirinho, ele cantando no carro, e assim, lá em Coqueirinho mesmo, você via ele correndo, ele agradecendo, assim, que ele era bem, ele agradecendo a Deus, né, porque ele acreditava mesmo naquilo, e eu achava aquilo muito bonito, assim, porque eu via que ele era uma pessoa que acreditava na vida. E eu também gostava quando ele pegava a gente e abraçava forte e tirava foto, e ele e Steven tirando foto com a gente. E assim, e o bico que ele fazia quando ele tocava e cantava e ele interpretava as músicas que do jeito só dele, assim, que ninguém consegue, que não existe, assim, mas que sei não. E pronto, e eu não vou cair, pronto. Tem muita coisa para falar sobre Dudu, né? Todo mundo tem alguma coisa para falar e por isso não é tão difícil falar sobre ele. Mas é difícil falar, é difícil para mim porque eu sou lesa e eu não consigo. Eu tenho que contar uma história com ele, porque todo mundo contou uma história e todo mundo tem alguma coisa boa com ele e eu também tenho. Mas eu não consigo. Mas eu vou tentar. Eu lembro de um monte de coisa, eu lembro dos abraços dele, eu lembro das vezes que eu via ele. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu pensei, caramba, esse menino é bonito. Mas eu não podia nem pensar nada, porque eu tenho namorado. Eu fico pensando sempre que eu poderia ter convivido mais com ele, que eu poderia ter passado mais tempo junto com ele. E depois que eu perdi ele, que a gente perdeu ele, a gente não perdeu ele. Eu fico pensando que eu tenho que passar mais tempo com os meus amigos. E eu queria poder passar mais tempo com ele. Eu queria, sei lá, viver mais com ele. Ter mais história com ele do que esse que eu tenho. Mas Ele tinha um sério problema com o joelho. Aí um dia ele tava falando comigo no MSN dizendo, né, que o joelho tá doendo e tal. Como eu tenho mania de música igual a ele, aí eu disse, Dudu, a música pra você. Se meus joelhos não doessem mais. Na mesma hora ele mudou a mensagem lá no MSN e colocou, se meus joelhos não doessem mais. Foi muito engraçado isso. Bom, teve uma vez que eu estava no MSN, aí ele tinha mania de ficar compondo, né? Sempre compondo de madrugada. Aí uma vez ele compondo a música assim, aí ele percebeu que tinha uma frase que tinha uma palavra que não se encaixava, né? E ele passou a madrugada toda, porra, que palavra eu coloco aqui, que palavra eu coloco? Eu não lembro bem como era a frase, né? Eu sei que eu troquei assim na hora, o sentido ficou o mesmo, né? Aí na hora ele parou e fez,
porra, cara, tu é foda, bicho. Eu vou chamar tu pra compor comigo. Aí pronto, compôs a música, eu não lembro qual é a música, inclusive eu queria, quem tivesse todas as músicas dele, né, que mandasse essa música pra mim, porque pela melodia e pela parte que eu ajudei a compor, né, aí eu queria gravar pra mim assim, até quando eu aprender a tocar violão, tocar ela, né, e me colocar como coautor dessa canção, de tantas que ele tinha. Enfim, eu lembrei de outra coisa agora também. Como ele era presidente, né, da Mancha Verde, aqui em João Pessoa, ele tinha dito, não, lá na Mancha Verde só entra palmeirense. Aí um dia ele falou um negócio que eu até me surpreendi, assim, ele fez, cara, como eu sei que tu não tem Sport TV em casa, no dia que você quiser assistir um jogo do Grêmio, com o Palmeiras, lá não entra o torcedor de fora. Mas você eu faço questão de levar e ninguém lá mexe com você. Porque você é meu brother e... Isso aqui ficou marcado, sabe como é? Porque ele não leva ninguém pra lá de outra torcida e fez questão de me levar. Eu lamento muito nunca ter ido, porque a gente não teve oportunidade. Tanto que o jogo que eu ia foi justamente depois do acontecido e enfim, em outra oportunidade a gente vai poder ver esse jogo junto aí, não sei. Enfim, deixa. Conta a história desse jogo. Cara, acho que eu conheço Dudu desde o segundo encontro, pra falar a verdade. Tava eu, André, Ediz, Adora, Flávio nesse momento também não, chegou depois sacaneando com o chaveiro do Grêmio, mas eu entendo a opção sexual dele. O Dudu chegou atrasado ainda, ele estava no jogo do Palmeiras, eu acho, chegou atrasado com a camisa da Mancha Verde, já, assim que ele me viu com a camisa do São Paulo, já me chamou de Bambi. Desde que ele já conhecia o cara tudo assim, preocupado com a gente, ele foi pra cá, pra Campinas, no som ainda, ele correndo pra buscar o violão dele, né, que era o queridão dele, o violão azul dele. Foi no carro, voltou, buscou, a gente tirou um som aqui, desde de pra cá. Eu lembro que eu liguei pra ele, eu tava em Solânia, e aí, cara, eu quero fazer uma tatuagem, porque o cara tem umas 7, ele falou que 5 era do Palmeiras, eu acho que era mais ou menos isso, eu lembro disso quando ele falou. E eu falei, eu quero fazer uma tatuagem na perna, ele fez, se liga que tu vai se lascar, ele dói pra caramba a tatuagem na perna. Mas é o cara, acho que tocamos junto e um dia a gente vai tocar muito ainda, isso eu tenho certeza. Me lembro de um fato que ocorreu uma vez, uma discussão nossa entre ele e eu sobre a história do Morumbi, do São Paulo lá e tal. E foi uma discussão grande assim, que envolveu tanto o chat quanto a comunidade e eu achava que ele tinha se chateado comigo, eu até me chateei com ele um pouco e logo depois teve um maior contra, acho que foi até o do amigo secreto e ele olhou pra mim, deu um sorrisão largo e veio me abraçar e isso quebrou minha guarda totalmente. E nesse dia eu vi que não era bem assim, nesse dia eu vi que ele era meu amigo de verdade, ele não, enfim, a rivalidade de futebol não era nada comparado com a amizade que a gente tinha e foi quando eu vi que ele realmente queria ser meu amigo, que ele era meu amigo. Só isso. Meia-noite, por aí tava ele, Nando e umas amigas dele na casa dele, quando ele morava do lado do Corpo de Bombeiros, ali no Bessa, perto do aeroporto. Ficava ligando a noite inteirinha, venha pra cá, e tava Edinho também lá, eu me lembro. E naquela noite a gente brincou muito, contou muita piada, fez brincadeira lesa, riu pra caramba, cantou uma porrada de música, ele tava lá com um álbum de música lá. Eu não me lembrei dele falando uma coisa que eu acho que vai ficar gravado, né? Essa minha cabeça pode parecer besteira, mas ele disse assim pra mim, foi até assim, uma discussão entre aspas que eu tive com ele, né? Acho que todo mundo que é amigo um dia discute, né? Não vai ser sempre paz e amor, né? Mas enfim, ele disse pra mim que me considerava tanto como amigo que me botou no meio social dele, entendeu? Ele não só entre nós do Encontro, mas ele me botou na vida dele praticamente. Ele disse, se eu não fosse seu amigo, eu não chamava você pra vir à minha casa. E isso não ocorreu só uma vez, foram várias vezes que a gente foi na casa dele, fez churrasco e tudo mais. Eu acho que isso marcou, entendeu? Como o fato de ele comprovar, né, digamos assim, que ele realmente gostava de mim, gostava de todos nós aqui que estamos no grupo. Bom, acho que o que eu lembro de Dudu foi um ano de faculdade, em 2008. A gente fez terceiro,
falando e tal. Sacadas criativas dele, que ele era super criativo e nas aulas de sociologia com Lourdinha que ficava rebatendo, tinha que mostrar opinião. Lembro eles todo dia com a blusa da mancha verde, uma calça, aquelas calças que prendem aqui na perna, havaiana desse tamanho. Chegava na sala, aí andava ele e Roberta bem alta. Eu, não me humilha não me humilha. Irene também alta e eu pequenininha, você me humilha, eu não ando perto de você não. Aí sempre era assim, lá na ponta. Pois é, já são as lembranças boas de um ano de faculdade, são essas, as mais marcantes, da gente estar sempre junto, todo mundo na Praça da Aspa, conversando besteira. É isso. Já admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te dar um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada, mas o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar o meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.